E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um prazer estarmos aqui novamente juntos para estudar o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes, com a permissão de Deus, estamos novamente aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa conversa da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos já no final, do 14º capítulo e no parágrafo... Vamos reler hoje o 22º. Segundo parágrafo, em que o ministro Clarencio, ele está elucidando a André Luiz a condição dele já, falando realmente de fato a condição dele no mundo espiritual. Falando dele da impossibilidade dele assumir um cargo de médico, explicou os motivos, explicou-lhe os motivos pelos quais ele não poderá assumir o cargo de médico, que é o que o André Luiz queria realmente. E nos motivos muito interessantes, voltando a elucidar, ele diz que todos nós, o ministro fala ao André Luiz, que todos nós, ao encarnarmos com uma determinada profissão, recebemos uma ficha. E nessa ficha vai ser anotada como nós procedemos nessa profissão, de que jeito que nós exercemos. Porque como o acaso não existe, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o saiba, disse Jesus, a profissão menos ainda, Então é uma situação programada, prevista e aceita por nós. E como nós exercemos essa profissão? É essa ficha. Então ele explica o André Luiz curva-se a essas evidências, esses ensinamentos, aceita e com lágrimas nos olhos ele diz, eu quero qualquer trabalho. Nós falamos do valor do trabalho em si, da necessidade do valor do trabalho. E aí o ministro fala que não possui apenas verdades amargas, mas também que tem tem notícias boas para ele, que ele poderá assumir o cargo de aprendiz. No futuro, oportunamente é futuro, Por enquanto ainda não, nem aprendiz pode ser. E aí nós comentamos também do jeito como se fala as notícias, querendo o bem da pessoa para quem você está falando. Com certeza, os espíritos que estão ao nosso redor o tempo todo, eles nos ajudam, Nos tornamos aí médios desses bons espíritos nessa maneira de falar para a pessoa, acalmando, apaziguando, consolando, e não botando o dedo em riste, como poderia ter sido feito. Agora você vai ser nem aprendiz, por enquanto nada. Não é assim que funciona. Até porque o André Luiz facilitou isso também, Tereza? Porque ele está aceitando, está se curvando a evidência. Isso aí já é fundamental. O paciente está aceitando. Todos nós, quando estamos com algum problema, podemos procurar o psicólogo, o psiquiatra. A ciência está aí para ajudar. Como também podemos ir, por exemplo, à casa espírita, mas a casa religiosa, mas mais especificamente, no nosso caso, a casa espírita, ou tomar um passe, mas eu tenho que estar receptivo a isso, ao auxílio, com certeza. E só que tem um detalhe, aí nós paramos aí, que o ministro diz que houve intercessões a favor do André Luiz. Ele já indaga, é minha mãe, ele diz que sim. Mas tem um detalhe, ficou sem comentar, que nós lembramos depois. Ele diz assim, o ministro diz para o André Luiz, você poderá assumir o cargo oportunamente no futuro de aprendiz. Não vamos esquecer que o André Luiz foi um grande médico, a ser Carlos Chagas, que o que nós acreditamos, foi um grande cientista. Mas ele nem aprendiz vai poder ser ainda. Isso pode suscitar dúvida em algumas pessoas, dizendo assim, mas o espírito regride? Ele era médico e nem aprendiz vai ser, ele está regredindo? Porque ele está numa outra existência fora do corpo. Daqui a pouco ele vai estar encarnado, vai estar em uma outra existência no corpo, uma outra ficha, Vamos dizer assim. Mas não é assim. Não é porque ele não vai ser nem aprendiz que ele está regredindo. Não funciona assim. Na pergunta de número 194 de O Livro dos Espíritos, do capítulo da pluralidade das existências, Allan Kardec pergunta assim:
A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, os espíritos respondem. Se arrependeu, isso constitui então uma recompensa. Então, Allan Kardec pergunta na questão da maldade, da perversidade. Ele diz que sim, claro. Mas o que nos interessa mais é o comentário dessa pergunta que vem agora. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro, e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias são frequentemente na razão inversa das qualidades morais. Olha o que ele fala. E aí ele termina o comentário aqui muito interessante. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Não é? Muito interessante quando Kardec coloca. Então, a marcha dos espíritos é progressiva e não retrograda nunca. Então, a hierarquia real, o que ele está dizendo? É a moral. Né? Então, como ele coloca aqui das fichas, quando Herodes era rei, ele recebeu uma ficha de rei. Isso. O que ele fez, problema dele. Ele vai ter que resgatar isso, mas ele recebeu uma ficha. Não é? E Jesus era carpinteiro. Né? Até que, né, carpinteiro. Só então, que Jesus não tinha mais ficha. No Jesus não tinha ficha. Ele era o ficheiro. Exato, eu ia falar isso. Ele era o fichário, vamos dizer assim, o ficheiro, né? Quem toma conta das fichas. Né? Ele que toma conta Mas das Kardec fichas. coloca muito bom essa. Então, o André Luiz era médico, mas agora nem aprendiz vai ser. Oportunamente ele vai ser, por enquanto não. Só que o grande detalhe aí, o legal disso tudo, ele está se curvando a isso, a evidência. Isso. Que é o que nós temos que fazer. Né? No livro 50 anos depois, também ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, 50 anos depois, uma obra muito bonita, uma história linda, do espírito superior chamado Célia, um anjo. Mas no livro diz lá que o imperador Adriano, que foi um dos mais suntuosos que Roma teve, ele, na próxima existência como imperador, ele vem no bairro mais pobre de Roma, pedindo esmola. Filho de uma família bem pobre, bem humilde, no bairro chamado bairro do Esquilino, que é o que tinha naquela época. Então, são situações que se mudam. Ele não regrediu porque ele era rei e agora é quase um mendigo. Não. A elevação real é a do espírito. São fichas diferentes para a nossa elevação, para a nossa evolução. Então, esse detalhe que a gente queria colocar. Não é? E se a lei do progresso existe, que é a lei de Deus, alguma coisa em cada encarnação a gente melhora. Nem que seja só a parte intelectual, a parte física, né? O corpo vai se aprimorando, mas a mais importante é a elevação espiritual. E essa pode até estacionar, mas retrogradar nunca. Nós assistimos um filme real, história real, em que um médico foi muito auxiliado por um moço que fazia carpintaria, na questão da cardiologia, eu esqueci agora, não me lembro, vou lembrar aqui, daqui a pouco eu falo o nome do filme. E o auxiliar dele, por ter a pele negra, na época, muito racismo, né, nos Estados Unidos, ele não podia nem estudar direito. Então, mas ele que auxiliava o médico nas suas descobertas. Não é? Então não tinha conhecimento, mas era o espírito que estava ali, né, naquele corpo, temporariamente. Então, vamos continuar. 22º parágrafo. 22º. Minha mãe... a gente não terminou. Não terminou, né? Não. Então, é minha mãe, é assim? Não. Sim, bom, aí minha é o mãe, 21º. Primeiro, perguntei inebriado de alegria, né? Pessoa na mãe, claro. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Aquilo que nós colocamos. Que intercederam por ele. Que intercederam, né? Então, é como o Emmanuel diz, o mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Olha o ensinamento que ele nos dá.
que o Emmanuel nos dá sobre isso. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo adquirindo dedicações verdadeiras, que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça, né? Então, o nosso passado é sombrio e doloroso, sim. Então, para simplificar isso, nós devemos adquirir dedicações verdadeiras, que é isso que ele fez aqui, que o auxiliou. Vamos ver como é que ele fez. Exatamente. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente, né? Tem o boletim, né, que a gente comentou no programa passado. Isso. É um boletim, a ficha tem nota, hein? Ai, meu Deus. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós. Isso aqui é para nós, né? Claro, sempre é para nós. Aí ele vem dizendo, muita imprevidência. O que tinha na ficha? Muita imprevidência. Ai, meu Deus. Numerosos abusos e muita irreflexão. Abuso, eu fiquei pensando, né? Ele abusou do próprio corpo, ele abusou da fidelidade à família, ele abusou da profissão, do poder que a profissão de médico na Terra ainda exerce, né? Que, infelizmente, a gente vê que alguns se acham superiores aos os humanos, né, inferiores, que não têm a mesma profissão. Eles se colocam, né, um status que foi dado à profissão, que realmente merece, mas é tão útil quanto todas as outras, porque se o profissional da limpeza não limpar o centro cirúrgico, não tem cirurgia. Né? Se quem trabalha na distribuição da energia elétrica, aquele que conserta, né, às vezes em noite de temporais, estão lá pendurados nos postes, se a energia falhar, não se faz nada dentro de um hospital, mas infelizmente alguns profissionais ainda não conseguem ver essa realidade, que todas as profissões são úteis na Terra, não é? E muitas acabam, mas surgem outras, porque na realidade o que a gente veio aprender é a servir e a trabalhar, né, em benefício próprio, para se sustentar, não ser um peso para ninguém, mas também ajudar ao próximo, né? E nós agora vamos ver como é que ele, então, como é que ele agiu. Esses abusos também nós vamos ver aqui no nosso lar também, que ele vai reencontrar certas pessoas que ele abusou, também, mas né? Tudo bem, vamos lá. E há muitos numerosos, não foram poucos, abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Bastante, né? Ele deu bastante. Agora, de que jeito? Né? Ele não cobrou essas consultas. Exatamente, né? Mas de que jeito ele fez agora isso? Ele aí é que é o problema. Tá lá na ficha. Porque é assim, é como nós fazemos, né? De que jeito a gente faz? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. O Marco Aurélio costuma brincar que às vezes você passa mal porque comeu o bolinho e acha que o bolinho, o pastel, o recheio estava estragado, mas às vezes não. Às vezes é a pessoa que manipulou a comida, a cozinheira, vamos dizer assim. Se ela chegou no trabalho com muita angústia, com muita raiva, mágoa, ela pode impregnar, a gente já viu isso aqui, não é? Ela pode impregnar o alimento com fluidos muito deletérios, muito negativos, que vai fazer mal para você, para quem come. Principalmente se aquele que come também não está num dia muito bom, não fez uma oração ao sair de casa. Às vezes, né, são os percalços do caminho que a gente pode passar por isso, né? Então, é
essa cozinheira, a gente vai passar mal não porque a comida em si estava deteriorada, mas porque os fluidos que foram impregnados aquele alimento vão nos fazer mal, porque a gente também está numa sintonia baixa, está numa vibração baixa, a gente está meio sem defesa, né? Então o André Luiz, ele deu esse receituário, não é? Não foi, com certeza, a gente vai ver aqui que não foi com as melhores das intenções, mas ajudou bastante. Olha, eu fiz as contas aqui. 6.000 receituários foram 15 anos de clínica. Dá 400 por ano, mais ou menos. Sim. 400 por ano dá 33 por mês. Por dia. Um por dia. Tá bom. Ajudou aqui agora, tá lá em nosso lar. Então tá aqui, tá bom. Então vamos lá. Também proporciona o receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, aí que vem o problema. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Tava nem aí. Tava nem aí. O que é por troça? É você não tá nem aí. Toma esse negócio aí. Toma se vê livre. Se vê livre. Vai, não perturba não. E vamos fazer um detalhe. Um receituário é só escrever. Leva aqui uns 5 minutos. Ele não deve ter examinado direito esses pacientes assim. O que você está sentindo, meu irmão? Não é? Ele não fazia esse tipo de análise. Nem para que eu acho que para quem pagava, quanto mais de repente, para quem pagasse muito e tal, ele até fazia um mise-en-scène, mas não fazia. A realidade é essa. Não estamos falando mal do André Luiz, estamos relatando a realidade para trazer para nós, gente. Como é que a gente anda trabalhando. Exato, e como é que a gente faz, né? Porque o André Luiz era médico, mas de que a gente vai varrer a casa. De que jeito que a gente varre a casa? De que jeito que a gente lava a louça? De que jeito que a gente faz, como a Teresa falou da comida agora? Então, é o jeito como se faz. É isso que engrandece ou não o espírito, não é? É isso que ele está dizendo. O ensinamento evangélico aqui do livro é isso. E como eu faço as coisas, né? Então, repetindo, na maioria das vezes praticou esses atos meritórios, ele está chamando de meritório, porque auxiliou alguém. De graça, sem claro, a pessoa não pode pagar, vai no médico, né? Não tá esperando. E numa época que tinham poucos médicos, não era assim, não. Nós estamos falando da década de 20, 30 aqui. Absolutamente por troça. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Graças a Deus, não é? Eu falando nisso, eu lembrei que o Emmanuel, né, falava, que as pessoas repetem, eu não sabia onde é que estava essa frase do Emmanuel. A frase é a seguinte: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. E aí eu descobri, procurando, né? Porque isso é que o estudo faz com a gente vai lendo, porque não é a beleza dessa obra, de toda a obra de André Luiz, que é a obra dos bons espíritos em favor da humanidade, cada parágrafo tem um ensinamento que a gente pode parar, meditar sobre ele, é o que a gente vai estar fazendo aqui, junto com os ouvintes, né? Então eu fui pesquisar e vi que essa frase do Emmanuel, que a gente tanto repete, está no livro Vinha de Luz, no capítulo 162. O título é A Luz Inextinguível. A luz inextinguível quer dizer uma luz que não se apaga nunca. E eu não vou ler o texto todo, eu só vou ler um pedacinho, quem tiver interesse, é lindo o texto, não é? Ele se baseia numa fala de Paulo. A caridade jamais se acaba. Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. É aquela belíssima página de Paulo que fala sobre a caridade. Então ele diz assim: todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. Pode mudar a qualquer hora. O André Luiz, ele não era vaidoso? Com certeza, como médico, ele se achava o melhor,
daqui da sua época. Mas o Emmanuel está dizendo para a gente que qualquer situação que a gente se envaideça aqui na Terra, a gente deve tomar cuidado, porque elas são estáveis, elas mudam, não é? E aí ele continua. Ele vai falando que a família também é uma experimentação de fraternidade, mas que um dia pode haver uma separação. Aí ele vai falar da posição social. A posição social é sempre um jogo transitório, porque olha, você está numa condição, ora você está na outra, ora você tem a teu favor as possibilidades financeiras, outra hora você não tem, outra hora você está com família, daqui a pouco você pode estar sozinho, você está com saúde, daqui a pouco você pode estar internado no hospital, é tudo transitório. E aí ele fala da mocidade, da tranquilidade, e ele coloca assim lá no finalzinho: tudo ao redor dos teus passos na vida exterior é muitas vezes obscuro e problemático. O amor, porém, é uma luz inextinguível, quer dizer, uma luz que isso não acaba nunca. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Olha o que aconteceu com André Luiz. Ele fez o bem por troça, mas agora isso conta a favor dele. Mesmo que a intenção dele, em alguns casos, não for a intenção ideal, mas mesmo assim, o ato, essas consultas gratuitas que ele deu, agora estão contando a favor dele, porque algumas dessas pessoas que receberam esse favor da gratuidade, elas são gratas até hoje, não é o que ele falou? Não foi só a sua mãe. Ele diz assim, né, conforme a gente leu. Sua mãe e outros amigos intercederam por você, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Agora imagine se a gente conseguir plantar no coração do outro o amor. Não é? Esse amor em movimento que a gente intitula caridade. Olha que beleza. Como é que nós vamos ficar bem no mundo espiritual? Mesmo sabendo que quando a gente ajuda alguém, a gente não está fazendo nada demais do que a nossa própria obrigação, porque a lei de fraternidade, lei de cooperação é uma lei do universo. Então, quando a gente cumpre essa lei, a gente não está fazendo muita coisa. Mas para nós que somos ainda espíritos inferiores, na jornada, né, evolutiva, caminhando, na mão e na contramão, né, para frente, para trás, né, a gente está nesse par e passo, já é uma coisa importante quando a gente consegue conquistar os amigos. É isso também que Jesus dizia, né? Para que a gente fizesse amigos, mesmo sendo problemáticos, atrapalhados, endividados, mas a gente pode sempre, né, ajudar alguém, não só com recursos monetários, mas emprestando o nosso ouvido, a gente tendo um pouquinho de paciência, de escutar aquela conversa novamente pela milionésima vez, né? Porque também a gente também recebe caridade, não pensemos que não, porque para muita gente a nossa conversa também é chata e eles já sabem a nossa conversa de cor, mas eles nos têm uma paciência infinita com a gente. Então, que a gente não esqueça, né, nunca, que a caridade é uma via de duas mãos. Se a gente der, a gente vai receber. E como o Emmanuel diz, vou repetir, livro Vinha de Luz, capítulo 162, na luz inextinguível, como ele diz, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte, aqui e no mundo espiritual. Então vamos nos despedir, né, Marcos? Vamos despedir. No próximo programa, nós vamos começar falando novamente da caridade, um dizer de Allan Kardec muito bonito. Mas muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e que Jesus continue nos abençoando. Fiquem todos com Deus, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.